Queridos irmãos, hoje Santiago ataca outro vício. Ele fala aqui sobre a loquacidade. No fundo, essa mania de falar, de dar a própria opinião que os homens têm. Que de fato é muito recorrente, sobretudo nos nossos dias, em que as pessoas meio que vulgarizaram a capacidade que elas têm de falar. Então começam a irresponsavelmente falar aquilo que lhes vem à cabeça e dar, digamos assim, a solução que lhes passa pela mente sobre os problemas do mundo, sem antes terem se preparado para isso, sem antes terem, de fato, se esmerado na sua própria formação. Santiago começa dizendo: meus irmãos, não haja muitos que queiram ser mestres. Sabeis que nós, os mestres, estamos sujeitos a julgamento mais severo, pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. Esse é o enquadramento da questão. O que ele está dizendo é: pare de achar que você tem a solução para os problemas do mundo. Pare de se considerar como a voz autorizada que vem para corrigir todos os males. Pare de se considerar como a pessoa mais instruída, cuja opinião vale ouro e, portanto, que é investida de autoridade para corrigir o universo. Porque ser mestre dá trabalho e todo mestre também tropeça, erra. Precisa rever as suas opiniões, precisa analisar melhor aquilo que ensina. Muitas vezes precisa corrigir o seu próprio pensamento, é difícil. Requer muita humildade, exige de nós uma capacidade imensa de análise, de compreensão, e essas coisas são tão complexas. Muitas vezes pensamentos que parecem ser tão dissonantes, tão discordantes, quando analisados em profundidade, são profundamente solidários. Tem diversos aspectos comuns. Hugo de São Vítor diz, no seu tratado sobre a oração e a meditação, que a primeira condição para aprender a humildade, e que o homem humilde é capaz de aprender com todo mundo. Isso é verdade. Quantas vezes eu aprendi coisas impressionantes de autores dos quais eu discordo. Eu sei reconhecer a dose de verdade que está ali. E, ao mesmo tempo, ponderar aquilo que de inexato ele está dizendo. Mas, hoje em dia, as pessoas se consideram iluminadas demais para reconhecerem que o seu oponente possa ter alguma coisa de verdade. Inclusive, se a gente discorda num detalhe secundário, muitas vezes a gente já é excomungado por aqueles que se sentem iluminados. Um simples ponto de discordância, uma simples matéria que de repente nós não pensamos do mesmo modo, pronto, aquilo já é o suficiente para causar a execração. Nada mais oposto à humildade do Evangelho, que nos faz querer aprender antes de ensinar. Espera aí, será que eu estou entendendo verdadeiramente o que o outro quer dizer? Ou eu me apressei em achar que ele está dizendo o que eu julgo que ele está dizendo?
É um negócio impressionante, porque é aí que nós perdemos completamente a tolerância. Mas quanto mais as pessoas se tornam incapazes de compreender, mais elas se tornam intolerantes. Então, elas veem alguém dizer, não, esse aqui é de tal ideologia, este aqui é conservador, ou é progressista, ou é de direita, ou é de esquerda, e, portanto, tudo que ele fala é suspeito. Eu discordo. Só gente burra pensa assim. Apenas gente burra pensa assim. Gente irremediavelmente burra mesmo, de assim, DNA de jumento é que pensa assim. Uma pessoa sensata pondera o que de razoável o outro está dizendo. Ele não desqualifica de antemão. E é por isso que Santiago diz: aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. Se pomos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, conseguimos dirigir o seu corpo todo. É um jeito muito educado de dizer que quem não domina a sua língua é pior do que um cavalo. Ou seja, quando você coloca um freio na boca do cavalo, você controla. Agora, o homem que não controla a sua língua, ele é mais insensato ainda. Ele não tem autodomínio. Ele sempre acha que ele tem que dar a sua opinião, o seu pitaco em tudo. Reparai também nos navios, por maiores que sejam e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeníssimo leme na direção que o timoneiro deseja. Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. É a segunda analogia. Ele diz, a língua, apesar de tão pequena, é como o timão de um navio. Se você a usa de maneira insensata, você se conduz inteiramente para uma rota insensata. Portanto, cuidado com a loquacidade. Cuidado com essa mania de falar demais. De sempre querer ter uma opinião sobre tudo. Terceira analogia. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia. Ora, também a língua é um fogo. É o universo da malícia. Outra tradução diz, é um mundo de iniquidade. Fazendo parte dos nossos membros, a língua contamina o corpo todo e, atiçada como está pelo inferno, põe em chamas o ciclo de nossa existência. Então ele compara a língua com uma chama. E essa comparação, inclusive, não é nem autoral de São Tiago, porque ele está fazendo uma comparação com Pentecostes, que os apóstolos receberam línguas de fogo sobre as suas cabeças. Ele está dizendo que a língua da loquacidade também é de fogo, mas é do fogo do inferno. E ela começa a se espalhar, começa a se incendiar. E ela é capaz de destruir o mundo inteiro. Quanta ponderação nós não temos que ter? Quanto o cristão tem que aprender a ouvir antes de falar? Será que a tua opinião está correta? Será que aquilo que você pensa com o seu bom senso é aquilo que Deus pensa com o seu espírito? Com efeito, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos pode ser domada e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua, nenhum homem consegue domá-la. Ela é um mal que não desiste e está cheia de veneno mortífero. Quarta analogia. A língua comparada com os bichos, as feras peçonhentas, terríveis, e que é indomável, que o homem não consegue controlar.
Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens. A tradução aqui, enfim, ele está querendo dizer, com a língua bendizemos e com a língua maldizemos. Com a língua nós dizemos bem e com a língua nós dizemos mal. Ele diz, com ela bendizemos o Senhor, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus, ou seja, estamos maldizendo a Deus, na sua imagem. Da mesma boca saem bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Que palavras tão tremendas para nós. E como nós devemos ser atentos, queridos irmãos, muito atentos. Não discuta. Não peleje. Não litigue por palavras. Seja alguém que conserva o coração pacífico, sereno, lúcido, que é capaz de analisar todas as coisas e perceber a verdade e a mentira que muitas vezes andam misturadas. É verdade que na modernidade apenas uma classe pretende deter o direito de pensar e um monopólio sobre a verdade. E é verdade que isso é abusivo, porque esses grupos muitas vezes são dominados por interesses que giram em torno do capital. E o pobre, o homem simples, a mulher normal, são marginalizados diante daqueles que, por assim dizer, detêm o poder da fala. E é verdade que, de alguma maneira, nós precisamos quebrar essa hegemonia. Mas o caminho não é a loquacidade. O caminho é que a terra fique cheia da sabedoria do Senhor. É que mais e mais homens e mulheres queiram estudar, queiram amar de verdade a ciência. Amar a filosofia, amar a boa teologia, coisas que não são muito amadas. A maior parte das pessoas estuda para obter um diploma e não por amor à sabedoria. Poucos são aqueles que se consagram verdadeiramente à verdade. E muitas vezes, estes são tratados como Sócrates, condenados, execrados, talvez inclusive porque pensam muito naquilo que falam. Vamos pedir ao Senhor que nos ensine a ter amor à sabedoria e, sobretudo, a ter uma vida sábia, uma vida sapiencial, como de fato Deus quer que tenhamos. Queridos irmãos, este é o único modo para nos libertarmos de todas as ditaduras e da mais terrível delas, que é a ditadura do pensamento.